local, aonde estiver essa pessoa agora, esse ouvinte, meu Pai, que os ouvidos deles venham estar atentos e a Tua palavra venha entrar e fazer uma grande transformação. Usa ela na simplicidade da Tua palavra, como o Senhor sempre tem usado, e fala conosco para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel e poderoso e já está falando no meio de nós. Aleluias. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar todos que estão acompanhando nós pelo Facebook, que estão ouvindo a nossa transmissão. Eu queria agradecer primeiramente ao nosso Deus, que Ele é poderoso, é fiel e é tremendo. E agradecer ao pastor Antônio Barreto, que ele cedeu a nós esse horário para poder fazer a transmissão do culto a partir das 8 horas da manhã no Brasil, né? Que era o horário dele, momento da palavra. E ele vai entrar após as 10 horas, né? Pela Bravida Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua esposa, em nome do Senhor Jesus, né? Todos que estão acompanhando nós pela Bravida Jesus. Nós estávamos fazendo de sexta-feira, mas devido ao serviço, está muito puxado, estamos trabalhando, então tem que ser, no momento tem que ser transmitido juntamente com o culto. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Barreto, pelo nosso zelador, nosso diretor Brafan, que está sempre aí atento às programações para poder ver o melhor para a obra do Senhor Jesus e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Abra sua Bíblia nessa noite. Aleluias, em Lucas, capítulo 21, aleluias. E o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Deus sempre fala que Ele não chama pessoas desocupadas, mas sim aqueles que estão ocupados, sempre trabalhando na labuta, trabalhando e fazendo a diferença para a obra do Senhor Jesus. Graças a Deus, hoje eu trabalhei também, mas estava ali em espírito e em verdade. Desde manhã o Senhor colocou algo no meu coração. E eu não sabia se eu ia ministrar ou não, mas eu guardava algo no meu coração. Aquilo que o Espírito Santo testificou. E no decorrer desse culto de adoração ao Senhor, Deus está testificando ao meu coração aquilo que Ele quer passar para a mim primeiramente e para a igreja do Senhor Jesus. Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. E olhando ele, viu os ricos lançando as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todas esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém? Que a igreja pode se assentar glorificando o Todo-Poderoso. Aleluias. Eu queria chamar a tua atenção àquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu já vou liberar uma palavra profética, que o nosso Deus é o Deus da providência, o Deus da provisão, o Deus que nunca esquece aquele a quem Ele chamou, aleluia, para abençoar. Nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam, como foi falado nessa noite. E eu quero te chamar a atenção, aleluias, quando eu falei sobre isso, sobre o que estava naquela viúva. Jesus estava ali vendo todos ir levar na arca do tesouro a sua oferta melhor, aquilo que sobejava a eles, os discípulos, os que serviam ali, dar na casa do tesouro o que era melhor. E aquela viúva, ela estava dando ali o que ela tinha somente, da sua pobreza, aquele sustento que ela tinha, apenas 2 moedas. O que eu quero te dizer no dia de hoje,
Não quero saber da sua oferta, do seu dízimo, mas eu quero te trazer algo mais do que isso. Como é o que está o seu sacrifício diante do Senhor? Fora as suas ofertas diante do altar de Deus. Como está a sua vida diante do Senhor? Como você tem sacrificado na presença do Todo-Poderoso? Aqui podemos ver a oferta que ela levou ali na vista de todos. Mas Jesus, ele estava sondando o coração, porque ele sabia, porque Deus, ele conhece os pensamentos. A Bíblia nos afirma que antes que uma palavra saia da nossa boca, Deus já sabe os nossos pensamentos. E Deus estava esquadrinhando o coração dela e sabia que ele estava todo sustento dela. Aleluia. O que eu quero te trazer no dia de hoje, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, como está o seu sacrifício diante do altar do Senhor, independente os anos que se passou, os dias que se passaram, o que você tem trazido quando você se coloca diante de Deus, se prostra diante de Deus, qual o seu sacrifício diante do Senhor, como está o seu coração na presença do Todo-Poderoso. Aleluias. Deus olha muitas vezes na simplicidade, nas coisas poucas, mas a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam a Ele. Como foi falado nessa noite, o Senhor não chamou pessoas desocupadas, mas aqueles que estavam trabalhando, como Davi. Quando Deus, ele chamou a Samuel e disse para ir na casa de Jessé, mas Deus deu um alerta a Samuel: não olhe para a aparência, não olhe para aquilo que está nos seus olhos, aquilo que estamos vendo, porque o homem, Deus não vê como o homem vê. Deus, ele vai mais além do profundo, porque ele conhece o seu coração. O Senhor, ele te sonda, ele te esquadrinha. Então eu quero te dizer nessa noite, qual que é o seu sacrifício que você tem colocado diante do altar do Senhor? Anos, dias, meses, desde a sua caminhada. Talvez você passou provação, tribulação, aflições, angústia na alma, e todas você sobreviveu, porque Deus estava contigo. Não é porque você é super-homem ou você é mulher maravilha, mas Deus te sustentou e tem te sustentado. Perseguições, calúnia, situações adversas vêm sobre a sua vida, mas qual está o seu sacrifício diante do altar? É nesse momento mais difícil que eu quero te trazer algo a pensar, reflexão. Não é o tanto da tua oferta, como muitos estavam ali ricos. Aqui em Lucas diz, o doutor Lucas diz, tinha ricos ali. Tinha os discípulos, tinham muito, então estavam dando o que estava sobejando para eles. Mas aquela pobre viúva estava dando aquele sustento que ela tinha, talvez para um mês. Mas eu quero te trazer, além disso, qual está a sua vida diante do altar? Como está a sua vida diante de Deus? Eu quero te trazer algo à memória. Tudo aquilo que fazemos na presença de Deus é algo memorável e é algo que Deus, ele nos abençoa e nos honra. Deus testa muitas vezes a nossa fé nas pequenas coisas, não é em grandes coisas, mas sim em pequenas coisas. Aleluias. Nosso Deus, ele é tremendo e ele é poderoso. E o que me chamou a atenção sobre esse texto, tem a pastora Silvia da Alemanha, ela me mandou um vídeo para uma reflexão, e era até a ministração de um pastor, e ali ela disse nesse vídeo, e eu parei para meditar hoje, quando eu estava indo ao trabalho, e quando eu deparei, o Espírito Santo quebrantou o meu coração, falando sobre sacrifício. Não de quanto você tem ofertado ou dizimar na casa de Deus, mas o seu sacrifício diante de Deus, a sua vida, o teu altar diante de Deus. E ali ela conta uma história, nesse vídeo que ela me enviou, dizendo que o pastor estava passando uma situação muito difícil numa cidade. E ele fazia uma programação de rádio e alcançava milhares de pessoas. E já tinha 3 meses que ele não pagava a programação. E veio o aviso, se ele não acertasse, ia parar com a transmissão de rádio.
E aí ele fez esse apelo na igreja. E ali tinha um casal, todos ouviram ali esse apelo do pastor, com amor à obra, pela programação de rádio que ele fazia. E quebrantou o coração de um casal que ele andava para ir para a igreja, andava 6 quilômetros de a pé, moravam num sítio ou numa fazenda. E ela foi ao caminho voltando e falava com seu esposo: nós precisamos ajudar algo ao pastor. Mas o marido dela falava: mas o que bem nós vamos poder doar para a igreja, para poder ajudar o pastor a pagar a programação de rádio, para alcançar vidas. E a esposa no caminho falando com ele: eu já sei, vamos dar o melhor. E eles tinham muitas galinhas, mas só tinha um galo. Ele: vamos dar o melhor, eu vou pegar esse galo, vamos doar esse galo para a obra de Deus, para não parar essa programação. Ela estava agindo a sinceridade no coração dela. Ali era o sustento dela. Tinha somente um galo. Ela podia dar várias galinhas, mas ela falou: eu vou dar o melhor, o que vai ser sacrifício para mim, abençoar a obra de Deus. E levantou de manhã, ela pegou o galo e andou mais 6 quilômetros até a casa do pastor. E falou: tá aqui, pastor, ó, esse galo para o senhor ofertar na obra, para não parar a transmissão de rádio, para o senhor poder pagar. E o pastor agradeceu, abençoou ela, e depois o pastor ficou pensando como que ele ia fazer para vender aquele galo, ou como que ele podia fazer para ter uma renda. Ele sabia que era pouco, mas era aquela alegria que ela trouxe, aquele sacrifício, a intenção dela, aquilo que ela estava dando, que era o melhor que ela podia naquele momento. E Deus estava sondando isso. E o que eu quero te dizer no dia de hoje: Deus sonda o teu pensamento e o teu coração diante das perseguições, tribulações, provações, enfermidade. Como está a sua vida diante do Senhor? O que você tem deixado, que tem te afligido, que você não tem feito o melhor para Deus? Eu quero que você continue, amada igreja, fazendo o melhor para Deus. Se é orando, ore mais. Se é jejuando, jejue mais. Se é buscando, busque mais. Se é ensaiando para louvar, louve mais. Se é pregando, medite mais na ministração da palavra. Se é para Deus buscar os dons do Espírito, busque mais. Nada pode impedir o agir de Deus na nossa caminhada, somente nós mesmos. O que você tem que se dedicar mais ao Senhor, oferecer o melhor para Deus. Não é as migalhas, não é o que vai sobejar na sua mesa, não é o que vai ter de fartura que você vai entregar para o Senhor, mas é aquilo que vai te fazer sacrifício, aquilo que você vai falar: não, eu vou dar. Isso não é sacrifício de tolo, mas saber a intenção sua, a sua sinceridade. E ali aquele pastor, ele falou: vou pôr na internet. E ali ele contou a história, e esse casal veio e trouxe o galo. E ali a história pela internet percorreu várias cidades e países. E todo mundo ficou admirado pelo sacrifício que ela veio dar, porque sabemos que um galo, você comprar, a renda é pouca para você vender. Mas é a atitude que ela fez para a obra de Deus. E Deus recompensou ela. E ali se expandiu de tal maneira que várias pessoas quiseram. Primeiro veio um e falou: pastor, nós vimos pela internet e esse e-mail chegou no meu WhatsApp, e eu fiquei admirado, e eu levantei uma oferta para a igreja para não parar. Nós vamos te dar aqui 1 ano de programação paga. Mas aí foi decorrendo a história e foi aumentando. Várias pessoas, sabendo, queriam ajudar esse casal. Mas como ela lá no sítio, na fazenda dela, como é a renda dela, o que ela faz, o que ela precisa? Aí começaram a falar: ela precisa de um fogão, ela precisa de uma geladeira para ter água gelada, para poder fazer gelinho, ela precisa. E aí pessoas foram abençoando ela.
Mas o que ela precisa de maquinários para poder cultivar a terra dela para melhoria? E aí, de uma forma espantosa, a vida dela foi sendo abençoada pela atitude dela. E o que Deus mais falou ao meu coração, que se encontra em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 16 de Malaquias. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, os que temem ao Senhor e os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia da luta, da perseguição, da provação, da tentação, da tribulação, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-ei como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e que não serve ao Senhor. Deus, Ele abençoa, Ele é galardoador daqueles que buscam ao Senhor. Se você tem achado que é por tardia a sua bênção perante Deus, que seu sacrifício diante do Senhor, como foi falado pela vida do pastor, você acha que você está esquecido, que ninguém está te vendo, que te esqueceram, mas aquele que você teme, aquele que você busca ao Senhor, Ele tem visto e contemplado a sua vida, o seu deitar, o seu levantar, o seu assentar, tem visto todos os seus pensamentos, as suas tribulações, as suas angústias e suas aflições. E Deus, Ele é tão fiel e maravilhoso, que com essa palavra, trazemos a nossa vida no dia de hoje e tomamos posse. Que Deus, Ele tem um memorial diante de nós. E no momento certo, Deus vai nos abençoar. E pode usar pessoas para abençoar a sua vida. Não é muitas vezes de quem você espera que vai vir a bênção. Pode vir de quem você menos espera, ou condições bem menores, muitas vezes. Eu quero que você tome posse no dia de hoje dessa palavra, que nosso Deus, Ele é tão fiel, Ele é tão poderoso, Ele vai além do que imaginamos. Aleluias. Como foi falado de Davi hoje, a gente sabemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração quebrantado, tinha um coração humilhado, se humilhava na presença de Deus. Ele podia falhar, errar, pecar, mas ele sabia em quem ele tinha que se quebrantar e se consertar e falar com Deus, com o Todo-Poderoso. E o que me lembrou, como Deus é tão fiel, que Deus usou Davi para poder lembrar do acordo, do pacto que ele fez com Jonatas. E ele diz ali em 2 Samuel, do capítulo 9, ali, e ele dizia e mandou Davi chamar Ziba, se tinha alguém ali da casa de Saul. Ele queria saber se existia alguém ali para Deus, ele poder usar de beneficência, benevolência, para poder abençoar. E ele se lembrou. Aí chamaram o Ziba, ele falou: ainda tem o filho de Jonatas, Mefibosete. E ele falou: tragam até a mim, que eu lembrei dele, e eu quero abençoar a família de Saul, a geração de Saul. Davi tinha um coração quebrantado, perseguido por Saul. Quantas vezes Saul tentou contra a vida dele, mas de um dia ele se lembrou, ele queria usar de bondade para ainda com a linhagem de Saul. E ele mandou chamar Ziba, o servo, e veio. Ainda tinha um, ele falou, que está lá em Lodebar,
que ninguém se lembra, está esquecido lá. É o filho de Jonatas, Mefibosete, mas eu quero abençoar a vida dele. Aí no 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 9, então Davi chamou a Ziba, o moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a tua casa tenho dado ao seu filho de teu senhor. Trabalhes, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho de Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E morava, pois, Mefibosete, chamaram de Lodebar. Ele foi para Jerusalém, e ele comia contínuo à mesa do rei. A honra. E Mefibosete, ele é coxo de ambos os pés. Deus estava trazendo na memória de Davi, aleluias, um pacto que ele tinha feito com Jonatas e queria abençoar. Olha o coração de Davi, olha o sacrifício que ele estava fazendo. Ele não se lembrou das perseguições que Saul tentou matar ele. Ele não tentou lembrar que ele teve que fugir várias vezes de Saul, mas ele se lembrou do coração quebrantado que ele tinha na presença de Deus, da bondade que Deus era com ele e que ele fez um pacto com Jonatas. E ele se lembrou e quis abençoar o neto de Saul, que foi Mefibosete. E ele sentou como um dos seus filhos à mesa e abençoou. Irmãos, igreja amada do Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Não o que ele tem para oferecer, porque o que ele tiver para oferecer, a Bíblia diz que debaixo do céu, tanto é para o justo como para o ímpio, para que serve a Deus e para que não serve. Mas tem uma diferença. Quando nós que somos chamados servos do Senhor, fazemos com a singela no nosso coração, fazemos tudo que nós fazemos para Deus de bom agrado, Deus vai nos recompensar um dia de uma forma tão espantosa, maravilhosa. E se nós não alcançar a promessa como muitos alcançou, mas nós vamos estar perseverando na fé do Senhor Jesus. E Deus, ele é tão tremendo e tão maravilhoso, e ele é digno de louvor e de adoração, que quando Deus ele fez uma promessa a Abraão e a Sara, que do ventre dela ela era cerrado, e fez uma promessa de um filho que era Isaac. E quando Deus pediu esse filho da promessa para Abraão, em nenhum momento ele falou: não, Senhor, esse é aquele que o Senhor me prometeu, esse é um filho da minha velhice, do ventre de Sara. Ele não fez dessa maneira. Em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 2, ele disse: e toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluias. E eu louvo ao Senhor, porque quando a gente fazemos com o coração quebrantado na presença do Senhor, não pensamos duas vezes, porque quando nós pensamos, o Senhor já está sabendo o nosso pensamento. Com o Senhor não tem barganha. Eu vou dar isso porque eu sei que Ele vai me retribuir mais. Não é dessa forma. Fazemos o que a mão direita dá e que a esquerda não está vendo, porque nós sabemos que a recompensa vem do Senhor. Aleluias. E Deus é tão fiel. Por isso que eu falei que eu ia profetizar no início, que Deus é o Deus da providência, é o Deus que proverá na nossa vida. Hoje podemos estar aqui no Japão, ou no Brasil, ou em outros países, mas não sabemos
agora nesse momento, mas o amanhã, ele pertence a Deus. Aleluias. E Abraão ali, ele não hesitou em nenhum momento de oferecer o filho de quem ele amava para entregar ao Senhor. Qual o amor que ele fez. O que eu quero te trazer a meditação no dia de hoje. Qual o sacrifício que você tem colocado diante do altar. Não faça sacrifício de tolo de maneira nenhuma, mas faça com sinceridade ao Senhor. Senhor, eu vou na tua casa, mas quando eu entrar lá, eu quero receber do Senhor uma palavra que venha renovar a minha vida. Que dessa palavra eu quero fazer a diferença. Eu quero trazer ela para a minha vida, para o Senhor trazer a existência aquilo que não existe. E eu andar na tua presença, com mudança de vida a cada dia. A gente ser renovado. E Abraão, como o pai da fé, ele levou Isaac ali ao sacrifício. E quando estava ali, ele reparou o altar, colocou a lenha, amarrou Isaac e deitou ali. Quando ele pegou o cutelo para poder fazer o sacrifício, Deus falou: aleluias, não faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Eu queria frisar novamente. Agora eu sei que me temes. A Bíblia diz, onde eu li aqui, então aqueles que temem o Senhor. Se você, que adianta temer ao homem? Muitos querem honrar homens, posições, e não temer a Deus. Que adianta você pregar bonito, eloquente, mas não está se dedicando à presença da palavra de Deus, ou descendo na oração, no jejum, no sacrifício, que é o Senhor, se negando a si mesmo, renunciando. E o Senhor fala, aqueles que o temem, e Deus, ele viu que Abraão o temia, agora eu sei que o teme. E a Bíblia diz que quando a gente tememos ao Senhor, Deus, ele tem esse memorial preparado diante dele para nós. E eu já libero uma palavra profética sobre a tua vida, que esse tempo já está chegando, esse tempo já está determinado no dia de hoje. Deus é o Deus poderoso, que ele pode mudar o relógio como ele mudou o relógio de Acás. Ele pode voltar o relógio para te abençoar e te dar vitória, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Ele é o nosso Deus, Jeová Jireh. Aleluias. E Deus, ele é tão fiel, que ele deu a Abraão a pai de nações. E ele viu o sacrifício ali. E Deus já tinha preparado ali o carneiro, oferecido o holocausto, já tinha o carneiro ali preparado. Mas Abraão não sabia. Deus muitas vezes prova a nossa fé. Não é nas grandes coisas. Esses dias atrás eu falei para o pastor, sempre eu digo, a gente já tropeça, às vezes, não é no grande, numa pedra grande, ou num obstáculo grande que a gente está vendo, mas é numa pedrinha pequenininha. É no mais dificuldade que nós temos, mínima. É na pequena coisa que a gente muitas vezes se esbarra, se tropeça. Mas Deus, no dia de hoje, quer aumentar a tua fé na presença dEle. Deus tem um memorial diante dEle, escrito sobre a tua pessoa, desde quando Deus te chamou pelo ventre, desde ainda que você não conhecia a Deus. A Bíblia nos afirma que quem nos escolheu não foi nós, mas sim foi Deus, que abriu nosso entendimento onde nós estava preso em outra hora, onde nós estava escravo do pecado. Jesus, através de Jesus, o seu Filho amado, ele nos trouxe a liberdade e a salvação. E Deus é tão fiel e tão poderoso, que ele já tem preparado o dia da tua vitória e o tempo, aleluia, de você cantar e glorificar ao Senhor. Então não desperdice mais a sua vida, o seu sacrifício na presença de Deus. Não pense que não, mas é só mais um culto.
Ah, mas é só mais um louvor. Ah, mas é só mais uma ministração. Ah, mas é só mais uma oferta. Mas é só mais. Não é só. É o muito para Deus. Pode ser o pouco para você, mas para Deus é muito, porque Ele está sondando o teu coração e o teu pensamento. Deus não vê como o homem vê. Deus dizia isso a Samuel. Quando for lá e ungir um que eu escolhi a rei, porque é o segundo meu coração. Mas antes eles fizeram o quê? O pai de Davi, Jessé, com Samuel fizeram o sacrifício, repararam ali ao altar, fizeram o sacrifício para o Senhor, para que Deus fosse receber aquele sacrifício. Aleluias. Se volte mais para o Senhor, porque é compensador estar na presença do Senhor. Só a presença, a graça, a unção dEle na nossa vida, o renovo que Ele tem para nós. Deixa as mazelas para lá, deixa as calúnias, tribulação dessa vida, as aflições, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo diante da diversidade da sua vida. Exerça a tua fé, a simplicidade da presença de Deus, que Deus vai te honrar. Que a amada igreja se coloque em pé em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O pastor vai estar fazendo esta oração. Eu creio. Tome posse da palavra de Deus, porque o que transforma o homem, o que traz a vida, o que aumenta a nossa fé e o que nós podemos exercer e praticar é esse poder dessa palavra. A Bíblia diz que em Hebreus, como foi lido nessa noite, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, como uma espada de 2 gumes. Ela vai entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração. Deus está falando conosco, o Espírito Santo está falando. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você quer a tua bênção? Qual o teu sacrifício diante do Senhor? Qual a sua humildade e simplicidade diante do Senhor? Será que você deixou alguma situação te entristecer? Falou, não prego mais. Me olharam com cara feia, falaram mal de mim, não vou louvar mais, riram de mim, zombaram de mim, não vou fazer mais. Você está fazendo para Deus ou para o homem? Você está louvando para Deus ou para o homem? Para quem que você está fazendo? Se você está temendo ao Senhor, continua temendo, porque Ele vai te honrar e Ele vai te abençoar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe a vida da pastora. Palavra abençoada, maravilhosa. O pessoal está acompanhando aí na internet, né? E já está sendo até usado para nós ali pela internet aqui, né? Dizendo que Deus vai nos honrar. Diogo, né? Meu irmão Diego Pacola. Deus abençoe sua vida, viu, servo do Deus vivo? Deus abençoe. Tem uma irmã aqui também que está escrito Nihongo, o nome dela, não dá para me ler que eu não entendo Nihongo. Mas Deus abençoe a sua vida também. Deus abençoe a vida da irmã Márcia, da Babi, né? Se eu não me engano é lá de Avaí também, a irmã, né? A Beth, né? Deus abençoe a sua vida. Forte abraço na vida de cada um que está nos acompanhando pela Bravida Jesus. Que a bênção do eterno Deus seja derramada sobre a vida de todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Faça como Davi, prefira ficar na presença de Deus, mesmo sendo perseguido, caluniado, mesmo passando por momentos de dificuldade, tristeza na alma, aquela tristeza, aquela angústia que tem hora que dá lá no fundo do nosso coração, e a gente entra no quarto e fala: Deus, o que será de mim? Porque as tuas bênçãos estão tardando tanto em acontecer em minha vida, né? Mas o nosso Deus, Ele é fiel para poder nos abençoar, nos dar a vitória que necessitamos. A tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Deus já disse aqui hoje que está fazendo novos caminhos para você passar. Deixa assim as mazelas do passado para lá. Esqueça tudo que aconteceu no passado, irmãos. Deixa o que aconteceu no passado para lá. Comece a colocar na tua mente que a partir de hoje você tem um Deus que faz maravilha ao teu favor. Amém? Feche teus olhos, Pai. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero te exaltar na beleza da tua santidade. Alda, aí Ieda, Deus abençoe a irmã Ieda, né? Colocou no tradutor? Ah, ela mandou. Irmã Ieda, Deus abençoe, né? Que a bênção do eterno Deus se manifeste sobre a sua vida.
Que a tua casa seja visitada agora pelo próprio Deus. Meu Pai, eu não quero agora que anjo desce do céu e entra na casa dessa pessoa, não. Eu estou te convidando como aquele homem que estava com a filha morta dentro de casa, convidou o Senhor. Naquele caminho, com aquela multidão cercando, mas ele clamou. E disse: mestre, vá até a minha casa, porque eu sei, se o Senhor colocar as mãos sobre a minha filha, ela viverá. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, eu quero convidar o Senhor a entrar nessa casa. Ao entrar na casa dessa mulher, desse homem que tanto tem sofrido por essas percas que ele passou. Alabraçúria, calamantou de prafai. Meu Deus, eu quero convidar ao Senhor a entrar nessa casa, Pai, e transformar essa vida. Meu Deus, e transformar a vida dessa família. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada ouvinte que está ligado agora. Derrama a tua bênção, a tua unção, a tua virtude, em nome do Senhor Jesus. Alcança todos que estão aqui pedindo oração, alcança todos os parentes, repreenda toda a enfermidade, repreenda todo o mal, dê a vitória e a bênção, Pai. Todos que estão aqui pedindo oração, eu determino a vitória e a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Todos digam amém e graças a Deus. Irmãos, amanhã culto com a família, não perca, tá? Amanhã nós sempre estamos orando no final de semana, domingo, aliás, a favor da família. Eu creio que Deus tem ouvido a nossa oração e vai atender o nosso clamor para a glória do nome santo dele. Faça como o servo do Senhor que não abriu mão da promessa. Josué, Caleb não abriram mão da promessa, mesmo velhos, avançados em idades. Quando os espias foram espiar a terra, que voltou com notícia boa, mas notícia ruim também, que tinha gigante. Caleb bateu a mão na cintura, Josué olhou para ele, bateu a mão na cintura e falou: ainda nossa espada está na bainha. Se for preciso ir para a guerra, nós vamos, porque quem prometeu a terra foi Deus. Aleluia. O tempo pode estar demorando, mas quem prometeu foi Deus. Ele é fiel, mas basta você falar: eu estou aqui para a peleja, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão, consolação do doce e maravilhoso Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet, Deus abençoe os irmãos que estão pela Bravida. Um forte abraço, até sábado que vem, se Jesus não voltar, em nome do Senhor Jesus. Fica aí agora com a programação Momento da Palavra com Antônio Barreto, para a glória de Deus.